Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do CAB Justiça. Direito aqui sendo tratado de forma simples, direta e prática. O nosso objetivo é mostrar para os nossos associados todos os casos que são tratados aqui no Departamento Jurídico da CAB. E para isso, claro, comigo sempre ele, Dr. Mário. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Fran. Hoje a gente está trazendo um assunto que é muito corriqueiro aqui, um lugar que é para isso, que é para tratar sobre auditoria militar, defesa junto à corregedoria, o trabalho do dia a dia do policial, que sempre precisa ser, às vezes, de uma assessoria nessa área, tanto de esclarecimento como de orientação. E que para isso hoje nós estamos trazendo o Dr. Tiago, que é o responsável por essa área na nossa assessoria jurídica aqui da CAB. É um profissional de grande experiência e especialista na área. Então, ele vai poder trazer hoje tanto a prática como algumas teses jurídicas que estão sendo adotadas e criadas, às vezes, até pelo nosso departamento, tanto nessa área da disciplina quanto na área criminal, penal, militar. Maravilha. Então, assim, para os nossos associados entenderem, a gente estava conversando com o Dr. Danilo, no nosso último programa, que o Danilo é o responsável ali pelo 24 horas, então o caso aconteceu ali, o Danilo pega. E aí eu lembro que a gente estava falando, que até o Danilo falou assim, mas é que depois daquele caso ali, a gente falou sobre um caso, desenvolveu, mas eu não sei por que não ficou mais comigo. Não ficou mais comigo porque hoje a gente trouxe o cara que fica com os casos, é isso, então? Perfeito. Então, o doutor Tiago faz parte de um núcleo que, após a atuação do 24 horas, e só recordando 24 horas para a gente... Isso. Para quem não assistiu o episódio anterior e assista, foi muito bom. O 24 horas é um serviço da CAB em que se permite ao policial associado ter uma assessoria jurídica 24 horas por dia, 7 dias por semana, na atuação em seu ato de serviço. Então, o policial que tenha algum problema, alguma dúvida, alguma necessidade durante a sua atividade policial, ele pode acionar o jurídico da CAB, buscando orientação jurídica ou um acompanhamento, tanto na corregedoria quanto na auditoria, como na delegacia. Dentro desse contexto, então, havendo um problema real, um policial, dentro da atividade profissional dele, teve uma denúncia de tortura, né? Vai para uma delegacia, se sente, às vezes, desamparado, até por verificar que uma ocorrência inverteu. Ele está lá aprendendo e agora ele está sendo investigado. Ele aciona o jurídico 24 horas, o advogado, o doutor Danilo, ou quem estiver, mas o mais normal é o doutor Danilo, vai ao local, vai fazer o acompanhamento. Se aquilo deu andamento e virar um processo, ou virar uma sindicância, ou virar uma ação penal, vai ser distribuído para um advogado especialista da área. Dr. Tiago faz parte dessa área especialista, ele é o responsável hoje por essa área e ele vai fazer o acompanhamento posterior desse procedimento, tanto na corregedoria quanto na auditoria militar. Maravilha. Doutor Tiago, prazer, seja muito bem-vindo. É bom saber, então, que os nossos associados contam com um advogado especialista em justiça militar, é isso? Sim, perfeito. Primeiramente, eu agradeço o convite. E sim, eu sou um dos advogados que cuida dessa área do direito militar, né, direito penal militar, e também nos processos junto à corregedoria, Conselho de Justiça, e também Conselho de Justiça e Conselho de Justificação e as sindicâncias. Né? Eu sou um advogado que atua nessa área, já tenho 12 anos de advocacia, e atuo nessa área também há um bom tempo, do direito militar. Tenho especialização, sou especialista nessa área, e aqui na CAB eu já estou desde 2017, atuando no corpo jurídico da CAB, onde com certeza eu aprendi muito, até porque tem muitos advogados excelentes e tem alguns advogados que foram policiais, né? Coronéis, praças também que foram policiais militares e atuam na advocacia e que com certeza eu aprendi muito com eles nesse ponto específico de direito militar, sem dúvida. E aproveitando esse gancho, às vezes a procura por especialistas cai em alguns pontos que às vezes o advogado precisa entender a caserna, entender o interior. E por isso que trouxemos para dentro do corpo jurídico pessoas que vieram, praças que eram da área jurídica, oficiais que eram da área jurídica, que vieram compor a equipe. E toda essa equipe traz não só o conhecimento jurídico, como o conhecimento da rotina, entender os procedimentos,
para poder facilitar também, estrategicamente, em todas as defesas. Todas as defesas aqui são tomadas e são traçadas estratégias colegiado. Então, assim, nós temos constantemente contato, né, na produção da defesa. Então, existe uma cooperação. Apesar de, às vezes, estar o doutor Tiago capitaneando, por trás tem a assessoria e o acompanhamento de diversos outros profissionais. Perfeito, porque isso até melhora, porque diversifica uma visão sobre um caso, não é isso? Cada um com seu ponto de vista e sua experiência. É mais ou menos isso, né? E até porque aqui são traçadas algumas estratégias e teses que são criadas até aqui no corpo jurídico. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, isso é muito salutar sempre. Que maravilha. Então a gente começa conversando sobre o que, doutor Mário? Eu acredito assim que a gente podia, aqui dentro desse formato, mostrar quais são os principais problemas, né, enfrentados pelo policial aqui dentro da esfera penal disciplinar. Perfeito. Então, acho que a gente podia começar, Tiago. Inclusive, recentemente saiu na imprensa também alguns casos de tortura. Sim. Que, com o advento da audiência de custódia, há uma estratégia, inclusive, de alguns acusados, né, que são presos pelos policiais, de chegar na audiência de custódia e alegar que foram torturados, que foram obrigados, que foram violados direitos. Sim. Infelizmente, né, a palavra, às vezes, de um meliante ali é trazido com a força de tal poder que instauram procedimentos contra policiais por tortura. Então, dentro dessa temática, e até porque a audiência de custódia está sendo muito discutida, se vai continuar ou vai continuar nesse formato, porque eu acho que criminaliza quem deveria ser protegido e reconhecido o valor, que são os policiais. Desqualifica o trabalho de quem estava ali na hora da ação, né? Sim. E muitas vezes até acaba não tendo, né? Ali aconteceu o fato, o cara é liberado, fala que a prisão foi feita de uma forma ilegal, né? Que eles abusaram e tal, e aí acaba que o crime acaba, né? Não continua a ação, é isso? Se fosse isso, estava bom. O problema é quando o criminoso é liberado e o policial responde um crime de tortura, que dá perda da função, anos de cadeia. Né? E isso é o pior. Nós já tivemos casos aqui em que só em segunda instância nós conseguimos reverter. E o cara que cometeu o crime foi liberado e aquela ação dele acabou, né? Não, ele vira testemunha, santificam, né? E além disso ele vira principal testemunha contra um policial. Temos casos aqui, eu acho que o Tiago pode até citar, que a testemunha é um membro de uma facção criminosa. Exatamente. A principal testemunha do MP é de um faccionado preso, que está lá e vai passar anos de cadeia lá, porque ele já pegou várias condenações, e ele é a principal testemunha contra os policiais. Ou seja, né, não é um réu primário, é um cara que, né, a justiça sabe, o juiz sabe que o cara é faccionado, e ainda assim Mesmo o cara assim. coloca o E mais, assim, a forma de credibilidade dada desconsidera que aquela pessoa, às vezes, um faccionado, um profissional do crime, utiliza como estratégia de defesa. Exatamente. Sim, então, a estratégia dele de defesa, porque acharam ou porque ele falou demais, é falar, não, fui torturado. Isso. Né? Então, dentro desse contexto, Thiago, você te vem à mente alguma situação? Não, vem várias. Eu digo que o exercício da atividade policial é bem complicado, é bem injusto. E do policial militar mais ainda, porque ele está ali enfrentando o crime de forma imediata, direta. Isso. Então é complicado. Realmente essa tem sido uma estratégia utilizada por indivíduos que são contumazes em infringir a lei. Eles são presos e na audiência de custódia eles falam que foram torturados. Isso aí já cria, o fato de ele falar, já cria um problema para o policial, porque o juiz da audiência de custódia vai oficiar a corregedoria e a corregedoria vai abrir procedimento. E esse procedimento aberto na corregedoria ele tem consequências. É um porte de arma do policial que é retirado, o policial não consegue trabalhar na rua, o policial precisa ficar no administrativo. Então, Perde o voluntário. Perde o voluntário. Então eu vejo que acaba que o sistema, de modo geral, ele é muito manipulável. Uma pessoa vem, fala uma coisa e muda tudo. Por exemplo, eu estava com um caso de um policial, uma equipe do GTOP, que inclusive são policiais excelentes, e eles receberam via Copom, via rádio, que dois indivíduos tinham roubado um carro e estavam
estavam em fuga pelo setor policial aqui. E eles empreenderam fuga. E ele conversando comigo, ele falou, doutor, o carro deveria estar quase 200 por hora, com gente atravessando pista, e a gente atrás, com todo cuidado para, né, tentar colocar fim naquela situação sem que houvesse prejuízos para ninguém, pessoas inocentes mortas. Claro, claro. E aí eles foram direto, desceram o setor policial, viraram ali subiram pelo Parque Shopping, e o carro entrou, bateram um carro na mata, bateram o carro numa cerca, desceram correndo, passaram pela cerca, se cortaram todinho, a polícia atrás, a gente atrás correndo, conseguimos prendê-los. Perfeito, foi uma prisão ótima, todo mundo feliz, comemorando que a gente conseguiu acabar com essa situação. Audiência de custódia, eles estavam arranhados, óbvio, eles bateram um carro numa alta velocidade, caíram na mata e se arranharam nas grades, tentando fugir. Inclusive os policiais também se machucaram fazendo isso. E chegou lá, o juiz, você foi agredido? Foi, os policiais me agrediram. Abriu o procedimento contra a gente. 4 policiais respondendo processo administrativo e fora da rua. Então, quando isso acontece, quem perde? Somos nós? Sim, mas a sociedade, porque 4 policiais do GETOP, que é uma polícia especializada, exatamente, estão fora da rua. Isso. Então, eu penso que é um sistema muito fácil de manipular. E o policial, ele perde a vontade de trabalhar. Sim. Ele fala, Thiago, saí do GETOP. Tava conversando com outro policial um dia desse que ele falou, Thiago, nem um policial quer gastar 5, 6 mil para fazer o curso do GETOP. Porque o policial do GETOP ele tá respondendo o processo toda hora. Então eles pararam. Eu tava conversando com um policial do Guará que ele falou bem assim, ó, tem muito policial que tá no GETOP que ainda tá na iminência de fazer o curso. Porque não tem, ninguém quer ir pro GETOP. Ninguém quer ir para essas polícias mais operacionais. Porque o policial ele tá respondendo isso. Cometendo crime, quem perde, depois de modo geral, quem perde é a sociedade. Com certeza. E eu vejo assim, né? Enquanto o devido processo legal e a punição só deve haver após uma conclusão, sim, com o policial, ele é preventivo. Então eu puno tirando da rua, eu puno tirando do voluntário, eu puno tirando o porte de arma, eu puno antes. Aí ele vem todo um processo, realmente, você está certo. Absolvido. Devolvo aqui. Passou 2 anos. E aí, assim, tudo aquilo que ele perdeu, né? Tudo aquilo que ele perdeu. E aí fica sem polícia na rua. É isso que acontece. Às vezes a gente chama a polícia e demora, e eles falam, não tem policial. Tá todo mundo no administrativo, tá todo mundo respondendo. Então a rua fica uma escassez de policial, não porque o número de policiais é um número pequeno, mas é porque tem muito policial que está respondendo o processo, não está sem arma e tem que ficar no administrativo. A gente está falando de operacionais. Operacionais. Né? É o que mais... Eu já fiz audiência com um policial do GETOP, operacional, um cara que tinha uma ficha de assentamentos perfeita, assim, ó. Mais de 200 flagrantes, tirava a arma da rua, prendia bandido, já livrou gente de sequestro. É um policial exímio, sendo acusado na auditoria por um indivíduo cheio de passagem... São 2 listas... O indivíduo, ele saiu da polícia, esse dia ele saiu da audiência chorando. Eu vi ele chorando. Ele falou bem assim, eu fiz tudo pela polícia, fiz tudo pela sociedade, e quando eu tô me aposentando, o que eu tomo? Um processo por um cara que ele é cheio de processo, eu não agredi ele, mas eu interrompi o tráfico de drogas. E isso pra eles Sim. Eu tirei a droga da rua. Sim. E pro inocente, responder processo é punição. É total. Para um criminoso, é mais um. Para um policial, é tirar o sono, é tirar a paz, é tirar a família, sim, é tirar o ânimo de trabalhar. Sim, o ânimo. Então, é triste. E nós que estamos aqui, desse lado, defendendo os policiais, a gente consegue ver as mazelas dessa profissão tão penosa nesse aspecto. Mas que a gente não pode ficar falando só o ruim. Porque nós temos também um grande índice de chegar nessa justiça. De também mostrar que o policial... está certo e não deve haver a punição, a gente consegue ter essa situação. O que eu até lamento, Thiago, é que deveria ser uma medida automática, falou que houve uma tortura, uma vez comprovado lá que não, responder por falsa comunicação de crime. Uhum. Nós até tentamos isso, né? Bem difícil. A gente tenta requerer isso, olha, já ficou comprovado, manda para instaurar inquérito. Lógico. Responda o processo, responda para os seus atos e suas palavras. O cara mente, né? Contra um policial e tá tudo bem. Mentir contra o policial pode.
É isso que a justiça Pois é. permite. Porque no dia que ela for mais severa e falou, olha, cuidado com suas palavras. Isso. Se o senhor acusar, o senhor não está no seu amplo direito de defesa. Porque nesse momento o senhor está não se defendendo, mas o senhor acusando. Isso, então e se prove, como está né? acusando, se acusou mal, responda pela acusação falsa. Concordo. Então, assim, a gente tenta também, né, Tiago? Sim. Fazer essa providência judicial aí. Sim. Mas dentro desse contexto, tem mais te recorda mais algum especificamente em relação à Tortura? Sim, tem um processo também de tortura. 4 policiais sendo acusados de tortura. E um deles também de falsidade ideológica. A gente tem muito problema com o policial sendo falsamente acusado de invadir domicílio também. Isso acontece bastante. E nesse caso também foram indivíduos... na verdade, a família desses indivíduos tem essa cultura na região de denunciar policiais. Porque o que acontece? É igual os policiais, eles conversam comigo, eles falam assim, Thiago, eu tenho ali um tráfico de drogas. Sim. E aquele tráfico de drogas é muito lucrativo para o crime. Sim. Ali vem o dinheiro da compra de armas, ali vem o dinheiro para muita coisa, né? Então, da mesma forma que a gente vive do nosso trabalho e ele dá lucro pra gente, o traficante, a droga dele, quando a gente tira a droga da rua, a gente dá um baque neles que é complicado para eles. Um prejuízo, né? Isso. Então, qual o modus operandi desses indivíduos? A gente tira a droga da rua, prende eles, e muitas vezes esses indivíduos e seus familiares já têm essa cultura de ir, seja o Ministério Público, seja a Corregedoria, seja a Polícia Civil, falar que os policiais agrediram. E esse caso que eu estou específico é bem uma situação dessa. Os policiais agindo de forma, assim, perfeita, com muita inteligência, muito tino, conseguiu prender indivíduos que estavam ali fazendo disparo de arma de fogo, um local que tem muita gangue, muita rivalidade, muito tiroteio, onde o morador de bem está numa situação bem difícil. Os policiais, refém total. Os policiais foram lá, desarmaram, prenderam os indivíduos que estavam atirando, tiraram a arma de circulação e o que fizeram? A família foi lá, os policiais torturaram, aí inventaram uma história. Os policiais me torturaram, que não sei o quê, torturaram. Efeito prático, o que aconteceu? Os indivíduos que foram presos foram soltos, foram liberados. Esses policiais que são policiais excelentes não estão lá na rua e a sociedade está à mercê dos indivíduos. Então uma forma muito, muito confortável, muito boa para esses indivíduos. É muito fácil. Eles falam, a gente consegue tirar os policiais de circulação bons, manter os que não... Porque o próximo que entra, ele vai falar assim, pô, se eu for lá, eu vou responder também. Do mesmo jeito, exatamente. É complicado. Então eles falam, pronto, o nosso tráfico vai funcionar. Sim. Então viu como que às vezes o sistema, de forma involuntária, claro, mas o sistema colabora para que às vezes o tráfico de droga permaneça. Situação complicada, hein, doutor Tiago? Bastante. Muito complicado. E aí, nesse caso, os policiais não estão podendo trabalhar na rua, estão no administrativo. A família, porque um deles teve um mandado de busca e apreensão que foi cumprido na casa de um deles. Enfim, de uma forma absolutamente agressiva e... Traumática, né? Traumática. E, enfim, o policial fica mal com aquilo. E os policiais estão aí. Os 4 policiais de altíssimo nível, policiais de alto nível. E estão respondendo esse processo. E responder um processo criminal já é uma punição. Para quem não é criminoso, Isso. É horrível. E eles estão lá, eles ficam naquela angústia. E aí, doutor Tiago, qual vai ser o resultado? E vai ter o julgamento agora. E eu acredito na justiça, a auditoria militar, são juízes sérios, comprometidos com a justiça, comprometidos com as provas dos autos. E eu creio que esses policiais serão absolvidos. Do que a gente faz acompanhamento, inclusive, já foi pedido a gente... São 4 policiais, o jurídico da CAB cuida de 2. E desses 2, todos estão sendo acusados de tortura. E um deles de falsidade ideológica por ter supostamente invadido a casa e depois colocado no documento que ele pediu autorização. Desses 2 que a gente cuida, um deles, o próprio MP pediu a absolvição dele em relação ao crime de tortura. Ficou provado que ele não participou de nada. E agora tem um sendo acusado de tortura ainda que está com a gente, e o outro, e esse mesmo que não está sendo acusado mais de tortura, de falsidade ideológica. Que também ficou algo que a gente consegue... A instrução está indo bem, né? A instrução está indo bem, a gente conseguiu demonstrar. E a gente, quando tiver resultado disso, avisa para a gente poder também já
Até... Sim, que é um caso bem icônico, Bem né? emblemático. Porque é bem emblemático, porque é uma situação que realmente é lamentável, né? Pros policiais. Sim, porque o que vocês estão me falando de um cenário que a segurança pública está enfraquecida, porque a gente está com policiais operacionais administrativos e o tráfico fortalecido, né? Enfraquecido não só na questão da quantidade, mas enfraquecido porque o policial ele perde, ele vai perdendo o ânimo. Aquele ânimo. Porque eu falo que o policial militar ele tem que ter ele tem que ter uma vocação de enxugar gelo. Que é isso. O policial militar que tem vocação, ele prende, a justiça solta e se precisar ele prende. Ele é um indivíduo vocacionado. Só que até esses vocacionados estão perdendo esse estímulo porque eles respondem processo o tempo todo. Com ameaça de ser expulso da polícia, de ficar preso. Então eles vão perdendo trabalho, porque são indivíduos comprometidos com o trabalho, mas desestimulados. Perfeito. E é isso que a gente tenta, às vezes, voltar a esperança a eles também, para ter ânimo de volta. Sim, sim. Colocar que eles não estão só, que eles têm apoio, podem contar aqui, o Jurídico CAB vai dar apoio a eles, principalmente nessa área do direito penal, que às vezes vai no mercado da advocacia, não é uma área que tem tantos profissionais, então é um pouco mais restrito. E uma das alternativas é a que a gente fornece, uma alternativa boa, viável, de excelente qualidade para eles. Então eles vão ter aqui guarita, não só no aspecto técnico, mas também de entender o problema dele. Que é o que eu acho que o doutor Tiago está deixando bem claro aqui. Perfeito. Doutor Tiago, em relação a outros atos, fatos que estão bem comuns, assim, tem bastante na auditoria, me recordo muito de extravio de arma, né? Sim, sim. Diferentemente, por exemplo, de outras forças policiais em que o extravio, ou seja, perder uma arma, dá uma consequência administrativa de ressarcir os cofres, né? Mas não dá criminal. Na polícia militar, Sim. o extravio dá crime. Então você perder a arma dá crime, mesmo que não seja voluntário essa situação. Então, conta um pouco sobre essas situações, Thiago, aí de extravio, como é a atuação? Nós temos muito essa questão de extravio, e aí existe uma discussão de extravio e peculato culposo, mas de fato tem muito isso, policial... Aproveitando essa situação, Thiago, só para também servir como orientação para os associados que estão ouvindo a gente e assistindo, diferenciação de peculato culposo para extravio e quais as consequências. Isso. O peculato culposo, existe a figura de um terceiro. O policial, ele, de forma culposa, né, sem a intenção, ele acaba, como é que eu posso dizer, ajudando um terceiro a pegar aquela arma. Tá, digamos assim, não faz... Facilitando. Facilitando, Um exemplo, levou pra casa, sei lá, fui passar o final de semana na casa da família, levei pra casa... Vamos botar caso prático. Um exemplo, de carro, por exemplo. Um exemplo muito comum. O policial vai num churrasco de família, esse é um caso prático que eu peguei. Churrasco da família, estacionou o carro na frente. Uhum. Deixou a arma de fogo dentro do carro. Uhum. Veio um indivíduo, furtou, quebrou o carro, mexeu, achou a arma e levou. Então, nesse caso, houve a figura de um terceiro. O policial, de forma culposa, ele contribuiu para que o terceiro pegasse aquela arma ali. A tese da acusação sempre é essa, Sempre é essa. E aí, enfim, ele vai responder. Havendo a figura do terceiro ali, é peculato culposo. Quando não existe a figura do terceiro, entra no extravio, na concussão. E aí existe uma discussão grande, não só no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas nos tribunais de justiça militares, né? Porque aqui, geralmente, na auditoria militar, o policial acaba respondendo por extravio. Concussão, Perfeito. que é uma pena maior, que é mais complicado. Uma consequência muito mais gravosa. Consequência mais gravosa. Mesmo, e eu falo por experiência própria, já fiz processo em que eu mostrei, tinha vídeo, câmera, mostrando o terceiro ali pegando a arma. E, mesmo assim... o indivíduo Colocado no extravio. Colocado no extravio. Aí tem uma discussão de princípio da especialidade, enfim. Que eu acho que não cabe entrar agora, mas aqui a gente acaba... O TJDF ainda tá... Tem turma que pensa... Tem desembargador que pensa que é extravio, tem desembargador que pensa que é peculato culposo. Mas na auditoria, em regra, eu já consegui absolver alguns, mas, via de regra, eles são condenados pelo extravio, concussão, que a pena é maior, é mais complicado. E né? além disso, além da questão da indenização, porque no peculato, se houver indenização... Se pagar a arma antes, né, ele tem extinta punibilidade. Extinta punibilidade no peculato. No peculato, na concussão não. E aí, então, quando o policial... Eu consegui um que a gente ganhou no primeiro grau aqui,
Conseguimos a desclassificação para peculato culposo, o indivíduo já tinha ressarcido o erário e foi extinta a Extinta a punibilidade. O Ministério Público recorre e enquadra ele na concussão. Eu vou para o STJ e o STJ manteve o entendimento do TJ. O STJ prevalece lá no STJ a tese que prevalece aqui no TJ da concussão, né? Ainda que haja a figura do terceiro. É bem complicado, é uma tese bem complicada. Mas, de modo geral, quando eu pego um caso desse, eu sempre falo para os policiais, cuidado, arma sempre com você, no corpo. Sim. Doutor, mas foi rapidinho, eu parei para beber água, mas essas coisas parecem que acontecem. Eu mesmo já atendi um aqui que ele foi no banheiro. Foi no banheiro e a estrutura ali, né, o equipamento ficou ruim, ele pegou a arma, colocou naquele quarto volume ali. Só que foi embora e deixou ali. Nossa. Mas foi localizada a arma logo em seguida. Até deu para amenizar reverter alguma situação, porque foi logo em seguida ele conseguiu ter a defesa conseguiu ainda reverter, né? Sim. Mas a tese hoje que a gente defende é que, assim, é triste ver que se busca sempre uma alternativa mais gravosa. Sim. Porque essa interpretação que o tribunal, e eu discordo do tribunal, apesar de ter juízes que até concordam com a gente, e igual o doutor Tiago falou, que desqualificou para o peculato, mas é uma interpretação, além de mais justa, mais condizente com a realidade. Exatamente. Né? Então, assim, eu entendo que é uma categoria que merece a luta até o Supremo para tentar mudar alguns entendimentos mais gravosos aqui embaixo. E às vezes estão acontecendo essas alterações. A gente até conseguindo algumas situações. Mas vamos lá. Porque um policial sabe da importância de uma arma como instrumento de trabalho, né? Ele não vai perder uma arma porque ele está afim, ou porque ele foi indisciplinado, ou porque ele foi irresponsável, né? Mas acaba sendo punido como se fosse, né? Triste. Tiago, dentro ainda dessa nossa conversa, como são tratados aqui hoje na auditoria, na auditoria nem tanto, porque é um crime, mas a Maria da Penha em relação à corregedoria? Como é que é o tratamento? Não que aqui nós tenhamos qualquer tipo de defesa em relação à agressão contra a mulher, nem contra a situação em si. Sim. Mas eu queria mais um posicionamento seu de como o tratamento da corregedoria em relação a Maria da Penha. Sim. Crimes contra a mulher. Perfeito. A gente retoma aquela ideia da fragilidade do sistema, né? Como você disse, aqui eu sou contra totalmente violência contra a mulher, qualquer tipo de violência, mas existem algumas fragilidades, né? Que, por exemplo, já pegamos casos aqui também, eu já peguei vários casos em que não houve a violência. Não houve a violência contra a mulher. Mas a mulher, essa pessoa específica, sabendo que a lei tem essas fragilidades, ela vai na corregedoria, faz uma denúncia, o indivíduo me ameaçou. E a corregedoria, de forma totalmente prezando ali pela vida da mulher, né, tira a arma de fogo do indivíduo, coloca o indivíduo no administrativo e... Enfim, são várias consequências também que têm impacto direto na vida dele profissional, na vida dele social, na vida familiar, na vida econômica, porque ele deixa de receber, por exemplo, ele não consegue fazer um voluntário. Então, acaba tendo essa situação também. Eu acho que a Polícia Militar, ela é muito... Ela é uma instituição muito... Que trabalha muito bem quando se trata de violência contra a mulher. Tanto a polícia indo lá quando ela é acionada, como quando algum policial militar está envolvido. A Polícia Militar, realmente, ela é exemplar nesse sentido. Mas, às vezes, tem pessoas mal intencionadas, né? Eu quero deixar claro. Burlam o sistema. Burlam o sistema. Pessoas mal intencionadas. Eu creio que a maioria das mulheres que procura, de fato, está sofrendo a violência ali e tem que procurar. Mas há pessoas, e a gente vê isso aqui direto, por exemplo, às vezes a pessoa está num processo de divórcio e ela vai lá e fala, ele me ameaçou. E aí o policial é retirado da casa, e aí, enfim, é um impacto que tem ali. Então acaba que existe também essa fragilidade, pessoas mal intencionadas conseguem manipular bem mesmo para prejudicar o policial. E aí é necessário um cuidado de buscar muita assessoria jurídica. Isso, exatamente. Porque são crimes em que há um impacto social muito elevado,
porque ninguém é a favor de uma violência Isso. somente contra a mulher. Sim, sim. Então, isso encontra um respaldo em todos os órgãos repressores. Então, o policial que está nessa figura, procure assessoria jurídica, Sim, procure sim. defesa para boa orientação. Porque são crimes de difícil prova, tanto da defesa como da acusação. Exatamente. Então, a gente precisa ter um cuidado com esse caso. Exatamente. Então, a gente busca sempre a absolvição do inocente. Sim. E a gente busca trazer aos autos, principalmente, uma verdade. Verdade. Né? Então, nesse contexto, tendo o problema, por que eu trouxe esse assunto? Porque esse assunto, hoje aqui, em questão numérica, ela é significativa. Sim. Temos muitos policiais respondendo o processo por Lei Maria da Penha. Temos muitos sendo absolvidos. Há vários estudos, inclusive, que mostram que uma boa parte das denúncias são falsas. Sim, Infelizmente. Só que isso descredibiliza as reais, exatamente. prejudica o inocente e burla o sistema. Uhum. Então a gente regressa até a audiência de custódia. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque responder um processo sendo inocente já é uma punição. E quando responder um processo Maria da Penha sendo inocente, ele já está punido pela sociedade, punido pelo trabalho, punido pela justiça, e ele vai ter que correr atrás para tentar provar a inocência dele, o que é muito complicado. Mancha, né? Mancha a honra, a Mancha a figura do homem. Então, né? Eu falo para os policiais, porque geralmente essa questão de violência doméstica ocorre muitas vezes no âmbito do divórcio ali. Tá? Eles estão naquele momento de divórcio, aí ali aparecem essas denúncias. Então eu já falo para os policiais, tá num divórcio, tá conturbado, já se afasta. Já toma a iniciativa de se afastar para evitar. Você não tem que ficar. A convivência não está mais viável, sai. Ah, doutor, mas vai me custar um aluguel. Sim, mas é melhor custar um aluguel e você trabalhando para pagar, Uhum. que ter uma denúncia e você não e você tirar o seu porte de arma, você não pode fazer voluntário. Então eu falo assim, tentem se antecipar para que não tenha problema para vocês. Sim. E essa é a nossa figura aqui. Se resguarda, se né? resguarde, exatamente, exatamente. Tiago, em relação também a um outro tema que também temos número, e é numérico também, é embriaguez ao volante. A embriaguez ao volante também gera alguns procedimentos dentro da corregedoria, né? Sim. E como é que como é que está sendo tratado pela corregedoria isso? Os processos, eu tenho alguns processos também por embriaguez, tanto ao volante como às vezes em serviços, que é até crime. Quando o policial, via de regra, ele é pego fora de serviço, está trabalhando, às vezes é pego numa blitz e consumiu bebida alcoólica, a corregedoria é informada, todos os procedimentos são feitos, o indivíduo é levado para muitas vezes ele não quer fazer o exame, e existem os exames clínicos ali, enfim, de observação do próprio policial que está trabalhando ali na hora, e a corregedoria toma as providências cabíveis também. E também já aconteceu de policiais serem pegos embriagados em serviço também, e que é crime, isso acontece. Infelizmente, até um assunto que, abro um parênteses, que tem muito policial que não está muito bem mentalmente, às vezes a saúde mental não está muito boa e recorre à droga, a álcool. Uhum. E já tive casos de policiais embriagados em serviço. E nesse ponto a corregedoria também ela é bem rígida, como tem que ser. Sim. E, enfim, é uma situação complicada. Sim, uma e situação nesse bem ponto, complicada. até atuando junto com o Dr. Tiago em alguns processos, nós temos que tomar um cuidado também. Porque a embriaguez, e não aqui incentivando a embriaguez ao serviço, mas é uma doença. Sim. Isso. E nós temos que tomar muito cuidado. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que preservar a atividade policial contra um profissional de segurança que está embriagado, nós também temos um ser humano ali por trás. Que está fragilizado, Tá né? fragilizado. Porque você não estaria trabalhando embriagado se estivesse em boas condições mentais, né? Então, nós já conseguimos aqui defesa, no sentido de que eu não posso punir doença. Porque também é cruel punir um doente. Sim. Teve algum tempo atrás, que ele foi forçado a voltar ao trabalho, não tinha tido ainda nem a plena recuperação, ele voltou e a gente mostrou isso nos autos. Olha, dentro dessa condição, ele estava incapacitado, todos sabiam e mesmo assim insistiram em que ele retornasse. Então ele estava dentro de um contexto de doença. E existem excludentes também, né? Até que ponto há uma inexigibilidade de conduta diversa,
de um ser humano que está doente e é pego doente. Exatamente. Como é que eu vou punir isso? Então, já aconteceu de ter, longe de incentivar, mas sim de, às vezes, reconhecer que ali por trás da farda tem um ser humano Sim. e que a gente precisa tomar muito cuidado com aquele ser humano. Exatamente. Então, verificando até os superiores hierárquicos que aquele policial está passando por alguma situação, atuar mais ativamente, procurar afastar, por exemplo. Né? E, por exemplo, a CAB tem um serviço de saúde mental. Exatamente. Indicar, procure. Nós estamos aqui sendo procurados por isso também. Sim, sim. Então, vamos ter mais sensibilidade e humanidade. Sim. Porque atrás daquele uniforme tem também um ser humano. Eu né? digo que a ausência de saúde mental, no caso um indivíduo que é viciado em álcool, aliado às falsas denúncias, é mais um fator que diminui o contingente da polícia. Menos policiais. Então, no fim das contas, quem perde é a sociedade. Sempre. O policial está perdendo, a família dele, sim. Mas nós também Sim. estamos perdendo. Então, acho que tem que ter essa visão bem mais ampla da situação, né? Sim. Tiago, em relação ao abandono de posto, que é uma temática também que às vezes a gente está conversando e você traz muito isso para mim. Tem alguns casos? Sim, pode sim. comentar? O abandono de posto também é bem frequente, né? Já tive vários processos nesse sentido de abandono de posto. E o abandono de posto como eu falo, ser militar não é fácil, né? O militarismo exige ali, é uma profissão bem rigorosa, Muita disciplina, né? E, enfim, eu já tive casos, por exemplo, do policial que estava na guarda e a esposa dele passou mal. A esposa dele tinha problemas psicológicos, ela era uma pessoa que estava ali, tinha acabado de dar à luz, estava em casa, ela tinha um potencial, segundo relatórios médicos, de praticar algum tipo de crime contra a criança, tentar contra a vida da criança. Então ele vivia tenso. E ele deixou tudo isso avisado no Depressão quartel. Depressão pós-parto. Ele deixou tudo isso avisado no quartel. E um belo dia ela mandou mensagem falando, ainda conseguiu mandar uma mensagem para ele, vem que eu não tô bem. Tô em surto. Tô em surto. E ele saiu da guarda. E ele tava ali na entrada do quartel, onde, né, identificando quem entra, quem sai. E quando foram lá, ele simplesmente não tava lá. E aí ele respondeu, foi para a auditoria, respondeu. E a figura do advogado é que eu falo, é levar ao conhecimento do juiz, porque o Ministério Público leva para o juiz a seguinte situação, ele abandonou o posto. Ele estava aqui, ele saiu. Mas por quê, né? Aí você entra, né? O advogado entra para esclarecer, sim, excelência, de fato, ele abandonou o posto. Mas por conta da esposa da mulher dele, que estava numa depressão pós-parto, existe laudo, a gente juntou laudo, explicou a situação, contextualizou, né? E os juízes militares também nesse caso, analisaram, tiveram aquela sensibilidade que não é uma sensibilidade pura, é uma sensibilidade que ele ouviu as provas dos autos e falou, não, de fato, se esse indivíduo aqui não saísse, a vida de uma criança e da própria mulher poderia ser ceifada. Valores maiores. Valores maiores. Eles tiveram essa compreensão e a gente conseguiu absolver esse policial. Foi muito, muito interessante e já tivemos outros casos que o policial às vezes sentiu uma dor e saiu. Só que a auditoria militar, os juízes militares entenderam que não, essa sua dor não foi uma dor bastante para você abandonar o posto. Foi só uma dorzinha, foi uma dor que você tinha que ter ficado lá Você poderia ainda. suportar, você poderia avisar. Então são casos e casos, né? Via de regra, um policial não vai abandonar o posto À toa. por uma irresponsabilidade. Não, deixa eu ir ali. Deixa eu ir ali tomar um café e deixa Sim. o posto lá. Porque ele tem essa noção de que ele é o responsável pela guarda ali. Mas esses casos que acontecem, geralmente a gente justifica, houve uma justificativa, e os juízes militares, o juiz civil também da auditoria militar, vê essas questões com muita sensibilidade, com muita técnica, e quando de fato veem que aquela saída, aquele abandono foi justificado, eles absolvem o policial. Mas realmente é algo comum também. Comum, né? Tiago, em relação a questões até um pouco mais técnicas, né? Te recordo alguma situação em relação à competência, em relação a matérias que às vezes nós temos aqui hoje a Polícia Militar, o nível muito elevado de conhecimento jurídico. Sim, sim. Então, eu queria que tu contasse também alguns aspectos práticos de teses que estão sendo adotadas pelo jurídico CAB em relação a defesas Sim. processuais.
E aí é que é interessante a gente explicar o que é a justiça militar em âmbito do Estado, né? Nem vou adentrar na questão da justiça militar da União. No âmbito do Estado, falando de Distrito Federal, a gente não tem um Tribunal de Justiça Militar aqui. Então, a gente tem uma auditoria militar, e essa auditoria militar é composta por um juiz civil, um juiz auditor, que é um juiz que faz o concurso para a magistratura, e temos os conselhos, tanto o Conselho de Justiça Permanente como o Especial, né? Que são compostos por 4 oficiais da Polícia Militar, né? Um deles vai julgar os praças e o outro conselho vai julgar os oficiais. E cada um desses... a Justiça Militar do DF aqui, a Auditoria Militar, é composta pelo juiz auditor e os conselhos, né? E existe a competência, que essa competência ela é fixada pela Constituição Federal, que tem crimes militares que serão processados e julgados só pelo juiz auditor, de forma singular, só ele que vai analisar aquilo ali, só ele vai processar e só ele vai julgar. E tem crimes militares que são processados e julgados pelo juiz togado, pelo juiz civil, junto com o conselho. Um exemplo muito interessante, prático disso, é o crime, por exemplo, desse que eu acabei de mencionar, que é o crime de tortura e o crime de falsidade ideológica. O crime de tortura é um crime que é praticado, em tese, é praticado por policiais contra um civil, nesse caso prático que eu tenho. Então, os policiais estão sendo acusados de praticar o crime de tortura contra um civil. Pegaram ali o civil e torturaram ele. Esse crime, pela Constituição Federal, é um crime militar, porque foi praticado pelos policiais militares nas circunstâncias do artigo 9º do Código Penal Militar. Esse crime ele vai ser processado e julgado só pelo juiz civil, o magistrado que fez o concurso para a magistratura e está ali como juiz togado ou juiz auditor. Só ele vai processar e julgar. O crime de falsidade ideológica, por exemplo, é um crime que também está previsto no Código Penal Militar, que atenta contra as instituições militares, né? De modo geral, atenta contra ali os valores militares. Então, esse crime de falsidade ideológica, nesse contexto, do policial que mentiu, que colocou no documento, que existe um documento que os policiais usam que registra as atividades policiais, que é o RAP. Aí o policial ele invade a casa e chega no RAP ele coloca que teve permissão para entrar. Entendi. Isso é falsidade ideológica, né? Entendi. Nesse caso, como esse crime de falsidade ideológica é previsto no Código Penal Militar e atenta contra as instituições militares de modo geral, ele é processado e julgado pelo juiz civil e pelos 4 juízes militares. Então essas competências, o crime de tortura, o juiz civil, e o crime de falsidade ideológica nessas circunstâncias, o juiz civil e os juízes militares, é o que a gente chama de competência absoluta. Porque é a Constituição que prevê isso. A Constituição que está falando. O constituinte originário lá que falou, você vai julgar esse, você vai julgar esse. Então, a competência absoluta. Só que, às vezes, ali, como os crimes foram praticados no mesmo contexto, às vezes acontece na instrução é ali quando está tendo as audiências, os juízes estão perguntando, é comum que o juiz militar faça pergunta referente ao crime de tortura, que ele não pode. Então aí, se a gente for fazer uma leitura da Constituição ali, uma leitura literal, o juiz militar ele não pode instruir o processo de tortura, ele não pode nem sequer fazer pergunta, sob pena de violação da competência absoluta, que isso gera nulidade absoluta. Ou seja, não tem como falar assim, Tiago, ele fez a pergunta que não podia, mas vamos deixar, né? Dá pra... Não pode. Não pode. Isso é nulidade. Anula todo o processo. Então, às vezes pode acontecer isso. Já aconteceu casos comigo, uns 2 casos comigo na auditoria nesse sentido. E a gente não deixa passar, não. A defesa, eu falo que a defesa, sobretudo do advogado que atua na área criminal, ela é muito em cima da parte processual também. Porque às vezes na parte do direito do crime em si, a gente não tem muita defesa, que não é esse caso. Mas o advogado ele atua ali na parte processual. Por isso que o advogado criminalista ele tende a ser meio chato, porque ele não deixa passar nenhum erro. Sim. Né? Eu não estou falando aqui que os juízes são incompetentes de modo algum, mas o advogado ele está ali para excelência, aqui tem que ser certinho. Aqui vamos houve seguir. não está certo aqui. Sim. E então a gente faz muito isso, essa questão de competência absoluta na seara militar, de direito penal militar, ela é bem sensível e a gente tem que se atentar a isso. Ou seja, a importância de um advogado com experiência ali do lado do policial, porque às vezes não porque, né, às vezes porque o cara é leigo, ainda não sabe, deixa passar uma coisa, um detalhe
Que pode mudar tudo, né? Exatamente. E aí, ainda que seja uma competência absoluta, a gente tem que, da hora certa, se manifestar. Sim. Às vezes está acontecendo a audiência, excelência, pela ordem... não, indefiro, doutor, então registra, excelência. Porque quando eu for lá no tribunal falar disso, eu não quero que falem que eu fui negligente aqui, entendeu? Perfeito. Então o advogado ele tem que estar muito atento. Muito atento. E aí, dentro desse contexto, é que o jurídico CAB traz uma possibilidade ao policial militar associado da CAB possa ter profissionais que tenham know-how, porque, por evidência, nós temos mais casos para tratar e mais casos paradigmas que podemos tratar como exemplos de como atuar, know-how, como conhecimento técnico, porque o Dr. Tiago fez especialização no direito penal militar, então procurou também qualificação técnica maior, porque nós temos um público dirigido. Sim. E o conhecimento dirigido permite que eu tenha tanto o know-how, quanto o técnico, quanto a experiência, porque aí a gente trouxe profissionais da segurança pública, policiais militares antigos que trabalharam na corregedoria para trazer pontos a serem explorados, pontos a serem combatidos. Então, por isso que nós temos tranquilidade de fazer o convite para os policiais militares que se associem à CAB, que procurem assistência jurídica da CAB, Isso. que aqui vão ser muito bem assistidos, vão ter a honestidade de ter uma orientação jurídica que vai ser a melhor. Sim. E nem sempre vai ter uma intenção mercadológica, mas sim uma intenção de proteger o interesse dele, Exatamente. de buscar que ele tenha a melhor defesa. Exato. Então, assim, nesse sentido, é que eu agradeço até ao doutor Tiago assim, pela dedicação que ele tem, profissional que ele é, e buscar sempre o aprimoramento, Sim. tanto na parte técnica processual, quanto na parte do cuidado com o policial de orientá-los. Então, é mais nesse sentido também a minha interferência agora. Não, maravilha. Eu acredito assim que mais um episódio da CAB Justiça mostra para os nossos associados que nós temos realmente um time com excelência, com prática, que é capaz de fazer com que os senhores consigam trabalhar com mais tranquilidade, sabendo que se acontecer alguma coisa durante esse momento de trabalho, há pessoas que estão capacitadas para poderem assegurar que os senhores continuem assegurando a segurança de todos nós. É isso, né? É isso aí. É isso. Muito obrigada, viu? Foi ótimo. Obrigado, Muito doutor obrigada, Eu doutor que agradeço o Tiago. convite. Por favor, o senhor pode fazer as suas últimas considerações. Perfeito, eu agradeço o convite e quero deixar claro para os associados que eles podem ficar à vontade, vir aqui, se praticar algum tipo de algum delito, alguma coisa aconteceu, venha, procure a gente, que aqui eu vou tentar. A gente dá sempre o nosso melhor, a gente dá uma assessoria, conversa com o policial, senta, conversa, para saber o que aconteceu e para assessorar ele da melhor forma possível. A gente tenta sempre. A gente se preocupa muito com o policial aqui, o jurídico da CAB, a gente se preocupa muito porque a gente sabe que a nossa segurança está na mão da polícia. Isso. E da polícia militar de modo mais específico, porque, como eu falei, eles estão ali atuando direto no combate à criminalidade. As outras polícias são excelentes, são imprescindíveis, mas o policial militar é ele que coloca o peito ali para tomar um tiro e dar a vida por nós. Então, fiquem à vontade aí para vir aqui. Será um prazer. É isso. Aguardamos vocês, né? No próximo episódio, então cabe aqui também. Muito obrigada. Até a próxima.